Pronto, meus queridos, vamos agora para a Alta Idade Média. A Alta Idade Média ela tem o seu início com a queda de Roma. Roma cai com a invasão dos bárbaros. Odoacro, rei dos Herulos, toma Roma. E agora nasce um novo mundo. Nasce um casamento entre o que sobrou de Roma com o mundo bárbaro, germânico. Vai haver a união da cultura romana com a cultura germânica. A cultura germânica, pessoal, é a cultura bárbara. Dessa união, né, dessa junção, vocês vão ver surgir um sistema que vai predominar aí na chamada Alta Idade Média e Baixa Idade Média, na chamada Idade Média. E se forma na Alta Idade Média, que a gente está estudando, esse sistema chamado feudalismo, que tem ali em cima de tudo está a Igreja Católica, ali abaixo os nobres e servos. Então vai ser essa divisão social que a gente vai ver ali durante a chamada Alta Idade Média, a chamada Idade Média. Nós vamos ver clero, que é a igreja, os nobres, que são os guerreiros, e os servos, que são os trabalhadores. A gente vai ver essa divisão. Aí vai estar dando aí a estrutura social do chamado feudalismo, esse sistema econômico, social, político que vai predominar durante toda a Idade Média, que tem ali a sua formação com elementos romanos, que é o colonato, que é o latim, que vocês vão ver que vai ser predominante, a Igreja Católica, com os elementos bárbaros, germânicos, o comitatus, que era aquele acordo de fidelidade entre os guerreiros e o chefe. Vocês vão ver também o benefício, que era, né, aquilo que era dado para quem obedecia um chefe ali no mundo bárbaro. A junção desses elementos bárbaros e romanos vai dar condição para o feudalismo, que vai estar ficando cada vez mais forte esse feudalismo. E o feudalismo ele é o quê? Ele é um sistema rural ou urbano? Ele é rural. Ele vai ser mais forte no campo, esse feudalismo. As pessoas vão sair da cidade para o campo, chamado êxodo urbano, a saída da cidade para os campos. E vai fortalecer ali o feudalismo. As pessoas vão buscar agora proteção, né? Elas querem proteção. E aí, aquele que não tinha terra vai começar a vender a sua força de trabalho, que é o servo, em troca de proteção. Ele vai produzir para o senhor feudal. E aí vai ter uma coisa interessante. O senhor feudal, que é aquele que detém a terra, e o servo, aquele que vai prestar serviço para esse senhor feudal. E aí vai haver as chamadas obrigações que os servos vão ter com os senhores feudais. A coveia, né, em que o servo ele vai trabalhar alguns dias da semana na terra do senhor, né? A talha, que é a divisão da produção, as banalidades. Como é as banalidades? Toda ferramenta que o servo utilizar, ele vai ter que pagar um imposto para o senhor feudal. Então alguns princípios que a gente vai ver dentro desse feudalismo, que vai ter, quem é que manda em tudo? A Igreja Católica. O rei ele vai ser uma peça figurativa. Aí vai ter a Igreja Católica, os nobres, que são os guerreiros, e abaixo ali os servos. Os clérigos, que é o clero, que é a igreja. Ora, os nobres guerreiam e os servos trabalham. Vai ser essa a divisão. Senhor feudal. Quem era senhor feudal? O senhor feudal era ou um do clero ou um nobre. Servo nunca era senhor feudal, coitado. Ele ficava sempre ali trabalhando na terra. Ótimo? Então aí está a organização social do feudalismo. Essa Alta Idade Média que vai prevalecer do século V ao século X, vocês vão ver a chamada Alta Idade Média, em que o feudalismo se forma. Mas quais são os elementos externos que estão fora da Europa que vai condicionar, que vai dar essa condição para o feudalismo? As invasões externas, que são as invasões árabes, as invasões dos germânicos, né? os vikings, os escandinavos que vão invadir, os hunos que vão invadir. Isso vai agravar ainda mais o quadro de ruralização da Europa, dando forças para o feudalismo. Que vai ser forte o que no feudalismo? O comércio ou a agricultura? A agricultura é forte. Entendeu? O feudalismo, vocês vão ter uma agricultura mais forte do que o comércio. As práticas comerciais vão ser pouquíssimas. Vai haver cidades, mas essas cidades não vão ter tanta tamanha força como tinham antes.
vocês vão ver que a concentração vai estar no meio rural. Vai ser um mundo mais rural do que urbano. O feudalismo ele vai ruralizar a sociedade europeia. As pessoas vão fugir da cidade com medo das invasões. Aí vai estar. E quem está acima de tudo? A Igreja Católica. Nós vamos ver um chamado teocentrismo forte aí nessa alta Idade Média, em que o Deus é o centro do universo. Então a Igreja é que vai estar à frente, estar acima desse processo aí do feudalismo que a gente vai ver. É quem vai amalgamar, unir os elementos romanos e germânicos. Aí está a chamada Alta Idade Média, em que vocês vão ver um poder fortíssimo da Igreja, né, que vai dar ali as cartas. É nesse período também que a gente vai ver a formação dos reinos bárbaros, reinos temporários, reinos francos, com Carlos Magno, mas que não vão conseguir dar essa sustentação a uma vida urbana mesmo nesse período, só lá na frente. Então aí está a chamada Alta Idade Média, que retrata esses pontos aí. Existem alguns outros, como na parte cultural, que vocês vão ver, na parte arquitetônica, a arquitetura da Alta Idade Média, vocês vão ver muito o estilo românico, muito baseado ainda nas estruturas de Roma, as igrejas são mais fechadas, né? Não tem muita iluminação, é a Alta Idade Média. A gente vai ver também na questão de todo o processo da cultura, uma cultura em que até o riso, gente, não era admitido, o riso era tido como algo satânico, olha que coisa. Então é assim que a gente vai ver a Alta Idade Média, ali com os elementos culturais muito arraigados, ligados à igreja, o teocentrismo, a igreja mandando em tudo, né? Vocês vão ver, e aí está a chamada Alta Idade Média, nesse breve resumo que eu estou fazendo aqui para vocês, meus queridos. Então, mãos aí à aula. Valeu!